Olá! De acordo com o site brasileiro de combate à pedofilia chamado Censura, o país é campeão mundial de pedofilia na internet. Esse crime é o próximo alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito de Crimes Cibernéticos. A comissão tem ouvido autoridades e entidades que combatem a pedofilia no país. Um levantamento nos Estados Unidos revelou que 1 em cada 5 crianças que navegam na internet já recebeu proposta sexual pela web e 1 em cada 33 recebeu telefonemas, dinheiro ou passagem para encontrar um pedófilo. O Brasil em Debate vai discutir o problema com um dos subrelatores da CPI, o deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, e com o relator, deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Deputados, eu sei que a CPI se debruçou sobre diversas áreas, mas essa questão da pedofilia que é mais recente é um assunto absolutamente assustador. O Brasil ser campeão, isso se deve a os senhores acreditam hoje, a alguma falta de controle da internet? Qual o problema, deputado Esperidião? Bom, eu diria o seguinte, que de todas as atividades legislativas e de investigação que eu tive notícia, essa é a mais instigante. Porque nós estamos falando de cibernéticos, né? Crimes cibernéticos. Então, são crimes tipificados no Código Penal, ou tipificáveis de acordo com o Código Penal, realizados através de um instrumento, de uma ferramenta cujo desenvolvimento é avassalador, cujas novidades surgem de maneira incontrolável. Então, é isso que torna incontrolável, é o meio, é a mídia, no caso. E eu considero que o maior feito neste campo da nossa CPI, não sei se o deputado concorda, foi aquele que ensejou a tal Operação Barba Negra, em que nós constatamos que empresas sérias e o governo, e não só o governo federal, em função da preferência que as distribuidoras de verbas publicitárias utilizam, acabava patrocinando sites piratas e pornográficos. Por quê? Porque eles eram os mais visitados. Então, a Abrad, por exemplo, o deputado se lembra disso, ela direciona verbas, seja das empresas privadas, seja das públicas, da Caixa Econômica Federal, do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para sites frequentados, ou seja, visitados, acessados, sem saber o seu conteúdo. E em alguns desses sites eram veiculadas peças publicitárias, ou piratas, ou pornográficas. Então, basta isso para mostrar que essa CPI desvendou para nós focos novos em matéria de crime cibernético, incluindo pedofilia. Deputado Daniel Coelho, eu queria que o senhor falasse sobre isso e a sua opinião sobre como resolver isso, porque tem a questão de cortar verbas para esses sites, porque isso é uma coisa assustadora mesmo, deputado, mas como é que a gente consegue conciliar a liberdade e controlar essas coisas? Eu sempre tenho, desde o início, colocado a minha preocupação com o limite que essa CPI e a atuação nossa parlamentar ela tem que ter entre punir os crimes, entre fiscalizar, entre haver uma ação governamental para coibir a divulgação de filmes piratas, quer dizer, a gente não pode estar desrespeitando os direitos autorais, nós não podemos estar permitindo pedofilia, nós não podemos permitir crimes de racismo, mas, por outro lado, a gente também não pode incorrer na tentação de censurar a internet. Então, nós não podemos admitir também censura. Como ficar em cima dessa corda bamba para não cair na tentação da censura e, ao mesmo tempo, coibir esses crimes que ocorrem no mundo real e passam hoje a ocorrer com muita frequência no mundo virtual. Porque, na grande verdade, a definição do crime cibernético é o crime que é crime no mundo real, no mundo físico, ele agora está dentro das redes. Utilizando então, essa tecnologia. A pedofilia ela sempre existiu, mas ela existia fora do mundo virtual. O mundo virtual se tornou uma ferramenta dos pedófilos. É uma maneira potencializou. Muito mais fácil, né, deputado Esperidião, dele chegar ao jovem através do WhatsApp, através do Facebook, do que abordar
fisicamente na rua ter o contato com aquele jovem. Então, isso preocupa muito a todos nós, não é? E para a gente conseguir, sem censurar, coibir essas práticas, nós precisamos dar uma condição de fiscalização e de punição à estrutura do Estado, de Polícia Federal, de Ministério Público. Você não pode fazer censura prévia, mas você tem que punir exemplarmente quem cometeu o crime cibernético. Então, sem fazer a censura prévia, a gente tem que ser duro. Por exemplo, essa operação apontada pelo deputado Espiridião, ela mostrou que o governo e empresas sérias, grandes empresas brasileiras, estavam patrocinando sites que faziam download de material sem autorização. Ou seja, a gente estava ali corrompendo os direitos autorais de artistas, de filmes. Então, como fazê-lo? Você precisa não só ter uma regra que estabeleça uma responsabilidade para quem patrocina um site, porque se eu patrocino um site, eu tenho que ter alguma responsabilidade sobre ele. Eu não posso fazê-lo através de uma agência e dizer que não tem absolutamente nada a ver com porque isso. As agências, elas põem o dinheiro nos sites que têm mais audiência e ponto. E pronto, e ele sem recebe analisar até conteúdo. agora era só Era assim. assim, e era por clique. Então, quantos cliques tinham naquele site, ele receberia o pagamento. E pouco interessava o conteúdo. Não, e foi descoberto um outro, o bot. Aliás, o americano que trouxe essa informação que tinha como sobrenome Bond, nada a ver com James Bond, que mostrou que o bot é o quê? É a clicagem falsa, ou seja, o acesso falso. Eu tenho um programa que acessa no teu site 2.000 vezes, como se fosse um ser humano, mas não é. Ou seja, as fraudes são sofisticadíssimas, imagine. Já que o meu site é melhor do que o dele porque tem mais acessos, falsificam-se acesso ao meu site ou ao dele para desequilibrar a verdade. Então, assim, são fraudes sobre fraudes e é um processo que a tecnologia permite que seja rapidamente disseminado e duramente combatido. Deputado Daniel, a gente só voltando um pouquinho à questão da pedofilia, parece que no Brasil não é punida a posse de material, filmes ou fotos que dizem respeito à pedofilia, só é proibido o tráfico. O senhor acha que isso deveria mudar? Quer dizer, tem como a gente mudar a legislação nesse sentido? Eu acho que a gente precisa avançar na legislação, sim. Você precisa... Na Europa, se processa a partir de 5 fotos, a pessoa já é processada. Eu né? acho que nós precisamos mudar a legislação, nós precisamos aperfeiçoar a legislação. Como disse, a censura nós não podemos fazer, mas a punição para quem cometeu o crime ela tem que ser exemplar. As pessoas só vão se sentir, ou pelo menos sentir o medo de praticar os atos de pedofilia pela internet, se ele sentir que há punição. Você tem hoje também uma rede, que isso em todas as audiências da CPI isso ficou muito visto, você tem um submundo na internet que está por trás do que a gente consegue alcançar. Então, se você vai lá, digita, o usuário comum ele não acessa. O Deep Web, né, o nome que eles dão em inglês. Subterrâneo, né? Que é subterrâneo, profundo, quer dizer, profundo. Há códigos, há senhas que não permitem o acesso ao usuário comum. Mas o pedófilo, por exemplo, ele tem acesso a esse conteúdo. Então é de difícil fiscalização. Os provedores e os sites de internet, as redes sociais, eles dificultam o próprio processo investigatório. É muito complicado para a Polícia Federal ter acesso aos registros históricos do que aconteceu. O pedófilo, ele não usa sempre o mesmo terminal, o mesmo computador, ele vai numa lan house, ele vai numa máquina diferente, então você não tem registro de onde ele estava. Fora do Brasil? Fora do Brasil, você não tem... A internet tem essa característica, a internet ela é global. Então, não há diferença se eu estou acessando da Ucrânia, da China ou do Brasil. Então, você vê a complexidade desse tema. Agora, a legislação, ela precisa ser cada vez mais dura com quem comete esses crimes. E a pedofilia, ela é inaceitável. A população não aceita. Quer dizer, a gente precisa realmente endurecer a legislação para, nos casos descobertos, a gente ter a punição exemplar e, a partir daí, gerar o medo. Porque é só através do medo que a gente pode coibir essa prática. Deputado Amin, como é que o senhor... A maior parte desses crimes são cometidos por redes sociais, né, provavelmente. Né, sempre a gente vê autoridades no mundo inteiro buscando informações com o Facebook, com as outras redes, com o WhatsApp, com o MySpace, o antigo MySpace, que hoje é muito pouco utilizado, mas... Como é que é o acesso a essas empresas que são internacionais, que têm sua sede fora do país, mas que são largamente utilizados pelos brasileiros? O que os senhores constataram da dificuldade que o deputado tinha acabado de falar? Além desses fatos,
que a CPI apurou, digamos, ainda no ano passado, nós estamos sendo agora alimentados por novas informações que talvez exijam ou uma nova prorrogação do prazo da CPI, ou pelo menos uma indicação para novas investigações, mesmo que em outro âmbito. Trata-se de um caso trazido por um delegado de São Paulo, de nome Fabiano Barbeiro, delegado estadual, a partir de uma série de investigações, compreendendo inclusive ações da Polícia Federal, foi acompanhado um conjunto de operações de tráfico que utilizaram um mecanismo do WhatsApp. E foi isso que ensejou o já ficou famoso caso da suspensão do WhatsApp, que seria por 48, e na verdade foi por 12 horas. E nós temos a obrigação de pôr à prova o seguinte: como é que eu posso acessar mensagens do tráfico por qualquer rede, por qualquer servidor, seja telefônica, seja qualquer forma de mídia, qualquer recurso, qualquer plataforma, qualquer provedor. E o impasse a que se chegou foi o seguinte: o WhatsApp, que foi comprado nos Estados Unidos pela Facebook, que tem no Brasil uma correspondente que é Facebook Limitada, que tem um contrato com a Facebook, não assume compromissos de responder pelo WhatsApp. Então isso nós vamos ter que esclarecer. Eu não estou aqui fazendo julgamento precipitado, mas os fatos que a Polícia de São Paulo nos trouxe presentes nesta semana vão exigir que se ponha à prova a eficácia do marco regulatório. Se no artigo 12 estão previstas, primeiro, requisição pelo juiz, isso é uma questão em que nós temos ponto de vista, né? Nós queremos que haja sempre uma decisão judicial para impedir a evolução da censura, né? Mas se a justiça considera legítima a busca de dados e você não os consegue reiteradamente, há no artigo 12 degraus de punição pela justiça, não é pelo executivo. Então isso está sendo posto, está tendo a sua eficácia à prova. E eu acho que vai ser o último capítulo, pelo menos do que eu já vislumbro, do relatório da nossa CPI, que está previsto para a primeira quinzena de março. Ou nós esclarecemos isso, ou nós temos que fazer um indicativo para que se busque o esclarecimento na concretização da eficácia das medidas punitivas pelo judiciário. Isso é muito importante. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu vou pedir para o deputado explicar quais são essas medidas. Até daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta, hoje conversando sobre os trabalhos da CPI dos crimes cibernéticos com os deputados Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, e Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco. Deputado Amin, a gente terminou o último bloco. O senhor estava falando das 4 punições previstas pelo Marco Civil da Internet para o site que não fornece as informações requisitadas por um juiz. Eu queria saber quais são essas punições. A gente já percebeu que a última é tirar do ar. Eu queria saber se o senhor acha que é proporcional tirar 120 milhões de brasileiros do ar para impedir uma comunicação. Isso é o que está na lei. Por isso que eu, inclusive, coloquei esse representante da Polícia de São Paulo em contato com o deputado Molon, que foi o relator. Uma questão de ética, né? Eles discutiram já o assunto. Quais são as punições para os sites? Começa com notificação, requisição de dados, multa, dobra a multa, 100 mil reais por dia. É uma multa grande, né? Não cumpre nem a entrega dos dados, está escrito lá, tira do ar. Se é inconstitucional ou se é desproporcional, tem que mudar a lei.
Agora, nós estamos aqui falando, o problema é quando você começa a conversar sobre repressão, você vira repressor. Não, nós queremos liberdade, queremos progresso, né? A web é progresso, né? As redes sociais fazem parte hoje da nossa democracia. Agora, quando há um crime tipificado no Código Penal, tem que haver punição. Foi o que o deputado falou. Se eu não posso punir por causa desses meandros tecnológicos progressivos, restou o seguinte. Então, quer dizer que, se for pela via cibernética, eu escapo. Vamos a ela. Então, nós não podemos estimular que o crime seja praticado no ambiente virtual, que nem sempre é virtuoso, né? E fique impune. Então, nós temos que fazer um checklist, né? Uma avaliação da eficácia das medidas do marco regulatório versus Código Penal na internet. Deputado Daniel Coelho, o senhor que é o relator dos crimes contra a honra praticados pela internet, como é que o senhor está avaliando a questão dos perfis falsos? A gente teve alguns casos muito graves de pessoas que criam um perfil com o nome do deputado Esperidião Amin. Por favor, não. Não dê a ideia, né, deputado? Faz o dele. Atribuindo a ele palavras e opiniões que ele nunca expressaria, que podem ser defesa de atitudes criminosas. Como é que o senhor está vendo esse perfil? A gente tem dois problemas dos perfis falsos. Tem o perfil falso na intenção de criar fraude, que é pegar uma pessoa pública e criar um perfil falso para poder colocar opiniões a ela que ela não deu, mas também tem um perfil falso de pessoas que não existem, né? São realmente bonecos criados na internet também para agredir. Então, ele quer praticar o crime de racismo, ele quer praticar um crime contra a honra, ele vai e cria um perfil falso, com uma foto falsa de uma pessoa que não existe. Não há controle nas redes sociais, nós debatemos isso com as principais empresas do setor, quer dizer, qualquer um entra na internet, abre um perfil, não precisa colocar ali nenhum tipo de identificação, CPF, identidade, absolutamente nada. Ele bota a foto que quiser, o nome que quiser, e a partir daí ele cria um personagem virtual na internet que pode ser utilizado para cometer o crime, sem nenhum tipo de controle. Eu acho que nesse ponto a gente tem até uma possibilidade de legislação e de solução mais fácil. Tem que haver a obrigação da vinculação de um perfil a um registro real civil. Precisa haver ali um CPF, uma identidade, algum tipo de conexão com uma pessoa real. Não dá para a gente permitir que isso seja aberto, inclusive porque há restrição em relação à idade. Quer dizer, você não pode ter uma criança de 8 anos tendo um perfil numa rede social, a própria regra desses provedores já não o permitem, mas se ele for lá e disser que tem 18 anos, ele abre. Ele não precisa comprovar a idade em nenhum momento. Então, eu acho que a gente vai precisar também construir uma legislação permitindo que cada um opine como queira na rede, mas a liberdade de expressão, ela não permite o anonimato. Nós não podemos ter anonimato. Que seja responsável. Responsável, que ele se responsabilize pelo que escreve. Hoje, a grande maioria dessas redes sociais, quando é criado, por exemplo, uma pessoa pública tem um perfil falso criado, quando é denunciado, normalmente ele cai. Mas isso não é o bastante. Primeiro porque o dano às vezes já está causado. E esses perfis que são fakes, que não representam ninguém, não é uma pessoa pública, é simplesmente um perfil fake feito para agredir, esses é muito difícil da gente descobrir que ele é falso. Se eu vejo ali uma foto, se a pessoa está postando coisas, como é que eu vou saber se aquele perfil existe ou não? Não há comprovação. Então a gente vai precisar fazer uma peça de legislação, a CPI pode sugerir, depois a Câmara dos Deputados como um todo vai ter que discutir o assunto de como conectar todos os perfis a um registro civil real. O anonimato, ele não pode ser utilizado para fazer nenhum tipo de crime contra a honra, porque aí sim a gente garante que não vai haver censura, mas quem falar vai ser penalizado, vai estar lá registrado. Então, se você fizer uma agressão, um crime contra a honra, se você praticar racismo, se você praticar um crime de homofobia ou qualquer outro, né, que signifique uma injúria, ele vai estar lá registrado quem é o responsável e a justiça vai poder, como faria, inclusive se fosse o crime de racismo, ele pode ser praticado na internet ou ele pode ser praticado face a face. Alguém pode ali fazer uma agressão. Aquilo vai ser julgado da mesma forma. Isso pode ser simulado também. Claro, claro. Isso pode ser simulado. Quer dizer, além do crime em si, você tem o anônimo, tem o falso anônimo, o falso agredido e a veiculação irresponsável. Quer dizer, isso é a sinuca
que nós temos diante de Eu nós. acho que o grande ponto em relação aos perfis falsos, ele está na vinculação de cada perfil a um registro, civil. Aí a gente garante que aquele perfil ele tem pelo menos um número de registro uma geral. coisa que E tem um responsável por aquilo. Claro, tem dono. Porque uma coisa que se observa é que as páginas de ódio, as páginas que professam ódio a qualquer coisa. Mais recentemente, o Facebook tem tido uma guerra entre usuários, que é eu odeio cachorros ou eu odeio animais. Que eles pregam o ódio aos animais e Está previsto no e Código atos Penal. de Incitar violência. ao ódio é um crime. Agora, o Facebook tira a página do ar e é criado imediatamente uma outra página. É uma coisa que se reproduz, talvez por causa do anonimato, deputado? Porque não há vinculação. Se fosse obrigatório aquele que cria uma página, ele colocar ali o seu registro, o seu número de identidade, o seu número de CPF, no momento que está bloqueado, ele não vai poder criar um novo. Agora, como não há obrigatoriedade de nenhum tipo de identificação, ele cria 10, 15, 20 perfis, cancela um, ele cria outro. Inclusive, tem uma guerra hoje virtual nessas coisas do ódio, onde você tem, por qualquer tema, um denunciando o outro. Então, um fica derrubando a página do outro. Isso está acontecendo na política. Quem é governo, quem é oposição. Aí o cara da oposição derruba a página do governo, o do governo derruba a página da oposição. Também tivemos investigações nesse campo. Quer dizer, e você termina criando uma guerra desnecessária onde não há o registro. Se você tivesse ali uma regra mais clara e não houvesse o anonimato, a gente poderia, porque inclusive essa guerra, você tem o debate político na internet, que ele é positivo entre oposição e governo, entre partidos, e é legítimo quando as pessoas se apresentam. Ele não é legítimo quando você usa do anonimato para agredir, para criar calúnia, para criar fatos falsos. Então, o anonimato, está no anonimato o maior problema dos crimes contra a honra. O anonimato é que não permite que a justiça puna e não permite que a gente identifique quem está criando aquele ódio ou aquela injúria. Deputado, o senhor citou esse caso do tráfico, né, de utilizar uma rede social para o tráfico, e que a desculpa de quem é responsável pela rede é nós não temos registros. Não é obrigado por lei manter o registro dos últimos 6 meses? É o que nós vamos ter que esclarecer nesses dias que faltam. Se eu digo que eu não tenho arquivos do diálogo, que o arquivo está apenas no teu aparelho e no meu, por exemplo, que é o que o WhatsApp declarou, nós temos que fazer primeiro uma comprovação disso. Eu tenho dúvidas de que não haja registro, porque existe uma coisa chamada nuvem. Não é obrigatório ter? E é obrigatório. Então você imagina, qual é a pena se não tiver registro? É tirar do ar. Ou é admitir? Essa é uma sinuca em que nós vamos ter, digamos, a capacidade de responsabilizar versus uma facilidade popular, que se popularizou. Agora, se você mantiver um serviço pelo qual eu não me responsabilizo, você está favorecendo a criminalidade. Se eu não exijo que a pessoa exista, se eu não exijo a identidade verdadeira de quem manifesta opinião, aí você permite que o crime, o descrédito, a desmoralização de pessoas e do próprio meio ocorram livremente, sem limites. Então, por isso que existe um marco. Marco o que é? Uma regulação para o serviço. Então, nós temos que avaliar a eficácia da parte mais dolorosa, que são as penas dos crimes praticados no meio cibernético, via internet. Muito obrigada, deputado Amin. Muito obrigada, deputado Daniel Coelho. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas da nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.